Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Muito bem, graça e paz a você que está aí do outro lado nos acompanhando neste projeto de leitura épica da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e nós optamos por esta leitura no formato em ordem cronológica. Este é um projeto da Igreja Batista Central e tem o apoio total do nosso pastor, do nosso ministério, e agradecemos a Deus pela sua participação. Você que nos acompanha através do plano de leitura da Bíblia, todos os dias, parabéns, que Deus continue abençoando você. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo grupo de WhatsApp, é uma alegria, uma honra, e celebramos a Deus pela sua vida. Hoje, de forma especial, nós estudaremos aí o primeiro livro de Samuel. É claro que dentro da literatura nós entendemos e sabemos que o livro de Samuel ele é único na literatura judaica. Mas para nós, ele chega até nós como sendo o primeiro livro e o segundo livro. E para isto, antes de começarmos esta aula, este podcast, eu quero orar um pouquinho com você e pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento e que nos dê sabedoria para estudarmos, aprendermos e praticarmos a palavra de Deus como ela é proposta. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nesta oportunidade nós celebramos ao Senhor, porque o Senhor revela aos nossos corações a Tua verdade, e a Tua verdade ela é libertadora, ela edifica, ela restaura, ela renova, e pedimos a Ti, Senhor, que hoje este estudo, este podcast, possa renovar a nossa mente, renovar a nossa força, que o Teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações, e que nos ensine a praticar a Tua palavra, e assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. O livro de Juízes. Lembre-se, depois que Josué levou as tribos de Israel para a terra prometida, ele os chamou para serem fiéis à aliança com Deus, obedecendo os mandamentos da Torá. E se eles fizessem isso, mostrarão a todas as outras nações como Deus é. Assim, o livro de Juízes começa com a morte de Josué e, basicamente, conta a história do fracasso total de Israel. O nome do livro vem do tipo de líderes que Israel teve nesse período. Antes de terem reis, todas as tribos estavam sendo governadas por esses juízes. Não pense em um tribunal. Esses eram líderes político-militares regionais, mais parecidos com chefes tribais. E, um aviso importante, o livro de Juízes é muito perturbador e violento. Ele conta a história trágica da corrupção moral de Israel, da sua má liderança e basicamente como eles não são muito diferentes do que os cananeus. Mas essa história triste também pretende gerar esperança para o futuro. E você pode ver isso na maneira como o livro foi projetado. Há uma grande introdução que prepara o terreno para o fracasso de Israel, já que eles não expulsam os cananeus remanescentes. Em seguida, a grande seção principal do livro tem história sobre a corrupção crescente dos juízes de Israel. E a progressão aqui mostra como os líderes de Israel vão de muito bons a regulares e de ruim a piores. A seção final é realmente perturbadora e mostra a corrupção do povo de Israel como um todo. Então, vamos nos aprofundar e explorar cada parte um pouco mais. A sessão de abertura começa com as tribos de Israel em seus territórios na Terra Prometida. E quando Josué derrotou algumas das cidades cananeias principais, ainda havia muita terra a ser tomada e muitos cananeus vivendo nessas áreas. E assim, o capítulo 1 apresenta uma longa lista de grupos e cidades cananeias que Israel não conseguiu expulsar da terra. Lembre-se, todo o objetivo de expulsar os cananeus era evitar sua corrupção moral e a sua maneira de adorar os deuses através do sacrifício infantil. Deus havia chamado Israel para ser um povo santo, e isso não acontece.
O capítulo 2 descreve como Israel tomou o lado dos cananeus e adotou todas as suas práticas culturais e religiosas. E é bem aqui que a história para. Durante quase um capítulo inteiro, o narrador nos dá uma visão geral de tudo o que está prestes a acontecer no resto do livro. Essa parte da história de Israel, diz o narrador, foi uma série de ciclos se movendo como uma espiral para baixo. Assim, Israel tornava-se como os cananeus e assim pecariam contra Deus. Deus permitiria que eles fossem conquistados e oprimidos pelos cananeus. E por fim, os israelitas veriam o erro de suas escolhas e se arrependeriam. Então, Deus levantaria um libertador, um juiz dentre Israel, que derrotaria o inimigo e traria uma era de paz. Mas, finalmente, Israel pecaria novamente e começaria tudo de novo. Esse ciclo fornece o conceito literário e o fluxo para a próxima seção principal do livro. Ele se repete para cada um dos 6 juízes principais cujas histórias são contadas aqui. As histórias dos 3 primeiros juízes, Otniel, Eude e Débora, são aventuras épicas, mas são também histórias extremamente sangrentas. Ou os próprios juízes, ou as pessoas que ajudam os juízes derrotam seus inimigos e libertam o povo de Israel. As histórias sobre os próximos 3 juízes são mais longas e se concentram nas falhas de caráter dos juízes, que ficam cada vez piores. Gideão começa muito bem. Ele é um covarde, mas finalmente chega a confiar que Deus pode salvar Israel através dele. E assim ele derrota um enorme exército de midianitas com apenas 300 homens carregando tochas e panelas de barro. Mas Gideão tem um temperamento desagradável e mata um bando de companheiros israelitas por não ajudá-lo em sua batalha. E tudo começa a piorar. Ele fabrica um ídolo com o ouro que ganhou das suas batalhas, e depois que morre, todo Israel adora o ídolo como um deus, e o ciclo começa novamente. O próximo juiz principal é Jefté, que é uma espécie de bandido mafioso que vive nas colinas. E quando as coisas ficam realmente ruins para Israel, os anciãos vêm até ele implorando pela sua ajuda. E Jefté foi um líder muito eficaz, ele ganhou muitas batalhas contra os amonitas. Mas ele era tão pouco familiarizado com o Deus de Israel que o trata como um Deus cananeu e promete sacrificar a sua filha se vencer a batalha. Essa história trágica mostra o quanto Israel caiu. Eles não conhecem mais o caráter do seu próprio Deus, o que leva ao assassinato e à falsa adoração. O último juiz, Sansão, é de longe o pior. Sua vida começa cheia de promessas, mas ele não tem consideração pelo Deus de Israel. Ele era promíscuo, violento e arrogante. Ele obteve vitórias brutalmente estratégicas sobre os filisteus, mas apenas à custa da sua própria integridade. E a sua vida termina em uma corrida violenta de assassinato em massa. Agora, uma nota rápida aqui. Você notará um tema repetido na seção principal do livro. Em momentos-chave, o Espírito de Deus capacitará cada um desses juízes a realizar grandes atos de libertação. O fato de que Deus usa essas pessoas completamente errôneas não significa que ele endossa todas ou até mesmo qualquer uma de suas decisões. Deus está comprometido primeiramente a salvar seu povo, mas tudo o que ele tem são esses líderes corruptos e, por isso, trabalha com eles. Essa seção inteira é projetada para mostrar o quão ruim as coisas ficam. Você não consegue nem diferenciar os israelitas dos cananeus. E estamos falando apenas dos líderes. A seção final mostra Israel como um todo chegando ao fundo do poço. Há 2 histórias trágicas aqui e elas não são para os fracos de coração. Elas são estruturadas por essa linha, que é repetida 4 vezes no final do livro. Naquela época, Israel não tinha um rei, e todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. A primeira história é sobre um israelita chamado Miqueias, que constrói um templo privado para um ídolo. E ele é saqueado por um exército particular enviado da tribo de Dan. Então, eles vêm e roubam tudo. E eles queimam a cidade pacífica de Laís e assassinam todos os seus habitantes. É uma história horripilante. Quando Israel se esquece do seu Deus, o poder e a força consertam as coisas. A história final do livro é ainda pior. É uma história chocante de abuso sexual e violência que leva à Primeira Guerra Civil de Israel. É muito perturbador e esse é o objetivo. Essas histórias servem como um aviso. A queda de Israel até a autodestruição é o resultado de se afastar do Deus que os ama e que os salvou da escravidão do Egito. E agora Israel precisa ser libertado de si mesmo. O único vislumbre de esperança nessa história é encontrado nessa linha repetida na última parte do livro. Na verdade, forma a última frase da história: Israel não tem rei. E assim, o palco está montado para que os seguintes livros contem as origens da família do rei Davi, o livro de Ruth, e também as origens do próprio reinado de Israel, o livro de 1 Samuel. Mas a história dos juízes tem valor como uma tragédia. É uma explicação séria da condição humana e, eventualmente, mostra a necessidade da graça de Deus para enviar um rei que resgatará o seu povo. E esse é o livro de Juízes. Muito bem. O livro de Samuel
ele tem uma característica extraordinária por fatos importantíssimos. Por exemplo, este livro ele foi escrito, a escrita deste livro ele ocorre no final do reinado de Salomão, ou seja, ali quando as tribos já deixa de ser um reino unificado e se divide. A escrita dele foi nessa época, apesar dos fatos, os fatos que são relatados, eles ocorrem depois do 12º juiz, depois de todos os juízes, tendo já Samuel considerado também como um dos juízes, Eli também considerado um dos últimos juízes. Essa transição da era dos juízes para a monarquia foi o ocorrido, o que o livro relata. Mas o livro ele tem uma proposta muito interessante, assim como Crônicas, assim como o primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis, tem uma proposta de relatar essa transição, a transição da teocracia para um reinado monárquico, de forma diferente da que Deus havia proposto. Mas nós iremos observar agora que este livro tem um versículo-chave, e esse versículo-chave é o que chama atenção, e não apenas na vida de Samuel, mas na vida de Eli. E este versículo-chave, ele traz essa ideia, por exemplo, do capítulo 1 e o capítulo 2, mas no capítulo 2, versículo 12, os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Então, este primeiro versículo-chave mostra uma desestrutura absoluta na família de Eli. Apesar de Eli ser um sacerdote, apesar desta família servir ao Senhor por muitos anos e ter uma experiência de vida com o Senhor, de propósito com o Senhor, mas infelizmente os filhos não conseguiram estender o ministério, não conseguiram dar sequência a este chamado e o propósito ministerial. Então nós temos Eli como um dos últimos juízes e a sua família, infelizmente, não consegue seguir adiante. E nós temos ainda nesta mesma linha os filhos de Samuel. O versículo-chave deste livro, que é apenas um livro na literatura judaica, conforme mencionado, está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 e 5. Estes dois versículos diz o seguinte: então os anciões, todos os anciões de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Esta dificuldade familiar, ela se apresenta não apenas na vida de Samuel, mas como nós olhamos também a vida do sacerdote Eli, no capítulo 2, versículo 12, esta cena se repete, ela acontece, obviamente, antes de Samuel, mas Eli também teve este mesmo problema. O capítulo 2, versículo 12, diz assim: os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Esses dois fatos nos chamam a atenção, por quê? Porque quando o sacerdote Eli recebe da parte de Deus este desafio, ele continua esse desafio da família sacerdotal, infelizmente os seus filhos, que deveria dar continuidade ao que nós chamamos hoje de ministério sacerdotal, os filhos não obedeceram, não entenderam. Tanto é que o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, ele relata
a história desta família, e depois, lá em 1 Samuel 8, mostra novamente, antes de se estabelecer a monarquia, ele nos revela que havia uma desestruturação familiar. E isto, vale a pena pensarmos sobre isso, por quê? Porque tanto Eli como Samuel, infelizmente, não posso dizer que eles falharam como pais ou como mestres, professores, ensinadores, mas infelizmente eles experimentaram esta amargura de ter os filhos fora do propósito de Deus. E tanto em Samuel quanto em Eli, o povo chega e reclama dos filhos, reclama da situação ministerial dos filhos. Então o livro de Samuel, ele começa contando a história de Samuel, obviamente é isso que nós iremos fazer agora, mas eu quero deixar de forma notória esses dois textos para que você compreenda a importância do desenvolvimento ministerial, não apenas para você, mas para toda a sua família. Quando Deus chama Noé e a sua família. Quando Deus chama Moisés e a sua família. Quando Deus chama Abraão e a sua família. Quando nós olhamos a história de Isaac, de Jacó, que agora é Israel, que desce para o Egito, Deus também chama toda aquela família. E aqui, neste caso de Samuel e de Eli, infelizmente, a família ela não participou do projeto de Deus. Os filhos não participaram do projeto de Deus. Então, este livro começa com estas situações familiares sacerdotais e nos chama a atenção para os dias atuais. Nós devemos ficar atentos diante do Senhor, em exercermos o nosso ministério e envolvermos toda a nossa casa, envolvermos tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. E Samuel experimenta esta amargura, né? Os anciões chegam para ele e dizem, olha, os seus filhos infelizmente não entenderam o projeto de Deus e com isso nós gostaríamos que o Senhor nos desse um rei. É claro que não foi esta a razão total para que a teocracia se transformasse em monarquia. Não foi esta a razão total. Mas isto contou bastante, porque o povo não tinha um sacerdócio referencial para continuar a jornada após a velhice de Samuel. Mas vamos olhar um pouquinho ao livro de Samuel. O capítulo 1 deixa muito claro que os pais de Samuel eram, obviamente, chamados por Deus para exercer este ministério sacerdotal. A vida de Eucana, ela vem exatamente de uma linhagem da tribo de Efraim. Então Samuel teve um exemplo extraordinário. Samuel recebeu da parte de Deus um exemplo extraordinário. Primeiro pela sua família, quando observamos o caso de Ana, que é um caso tremendo, né? Onde Ana tem uma promessa do Senhor e a promessa se cumpre, e então, quando nós olhamos o capítulo 1, versículo 17, quando Eli diz para Ana, vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Ou seja, o desejo de Ana era que Deus desse a ela um herdeiro. E é claro que, olhando a vida de Eucana tinha duas esposas, mas Ana, infelizmente, era a que não tinha experimentado a maternidade, e agora Ana recebe da parte de Deus esta bênção que é a maternidade. Logo após esta promessa do capítulo 1, versículo 17, no versículo 19, coloca claramente o nascimento de Samuel. Assim que o menino foi desmamado, diz o versículo 22, eu levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Este é um desafio tremendo desta mãe. É realmente algo extraordinário, é um presente
absolutamente do coração de uma mulher, de uma mãe, que não tinha filhos e agora recebe a bênção de Deus de ser mãe, mas ela deposita diante do altar a melhor e maior oferta, que foi o seu próprio filho. No versículo 28, por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor, enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. E este é o relato inicial do livro de Samuel, apresentando Samuel como uma grande e extraordinária dedicação a Deus. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Então, este início, relatando o contexto de Samuel, e também relata, também nesses primeiros capítulos, as dificuldades de Eli, o final dos dias de Eli. Inclusive tem neste fato da família de Eli uma profecia que o próprio Samuel, ainda muito jovem, né, Samuel muito pequenininho, Samuel é usado por Deus e mostra para Eli uma visão que Deus havia colocado, e uma visão muito triste, uma visão que daria um fim na família, no sacerdócio deste homem que servia ao Senhor, que era um adorador. E infelizmente os dias de Eli e da sua família terminam em tristeza absoluta. E aqui no capítulo 3, quando Samuel ouve a voz do Senhor, que é um texto icônico, conhecido por quase todos nós, Samuel ouve a voz do Senhor, ele chega até Eli, e Eli então diz que não foi ele que chamou, e pela terceira vez, Eli dá uma ordem a Samuel, e diga: olha, volte para a sua cama, e assim que ele te chamar outra vez, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. Neste momento e nestes primeiros capítulos, conforme o esboço do livro de Samuel, a história de Samuel, ela tem esse início, a ascensão de Samuel como profeta. O nascimento e consagração de Samuel foi basicamente dessa forma que eu resumi anteriormente. No capítulo 2 você encontra o cântico de Ana e os 2 filhos de Eli também, a partir do versículo 11 ao versículo 36 do capítulo 2, mostra a discrepância dos filhos de Eli. O capítulo 3, que é o que eu acabei de mencionar, relata exatamente o início do ministério de Samuel, lembrando que Samuel ainda era muito jovem, muito menino, né? Muito iniciante, e mesmo apesar da sua mãe ter dedicado ele com 3 para 4 anos, provavelmente aqui Samuel estava ainda numa pré-adolescência. E neste mesmo momento, nesse mesmo contexto, em que a família de Eli recebe a profecia da parte de Deus que ela teria o seu fim, começa a história da Arca de Deus, quando os filisteus tomam a Arca de Deus. A Arca é tomada no capítulo 4, a Arca ela é levada para o contexto dos filisteus, depois a Arca retorna, e aí Samuel começa então a sua atuação ministerial, profética, sacerdotal e como juiz. O capítulo 7 mostra isso de forma muito clara. Mas é interessante porque no capítulo 8, nós olhamos e observamos que depois deste texto, versículo-chave que eu li, a transição para a monarquia, ela começa a ser estabelecida. E aí nós sabemos que Deus, mesmo agindo com uma certa tristeza, né? Porque não era o propósito de Deus que a monarquia fosse estabelecida da forma como os israelitas estavam solicitando. O propósito de Deus é que fosse estabelecida uma monarquia
teocrática, ou seja, que Deus continuasse orientando o rei, orientando o povo. Mas aqui o pedido do povo foi para que eles tivessem um rei e que seguisse o seu próprio caminho. E então a história de Saul começa no capítulo 9. Saul é proclamado rei, e quando Samuel encontra com Saul, ele já orienta Saul como seria a unção, a eleição e como seria a sua proclamação como rei de Israel. Lembrando que do capítulo 9, do versículo 11 ao 15, é exatamente esta colocação de Saul e a sua proclamação como rei. Samuel então se dirige a Israel e a partir do capítulo 13 começa o reinado de Saul, descrevendo Saul e as suas vitórias com os filisteus, Saul e a primeira rejeição, Saul e Jonatas, Saul e os amalequitas, a segunda rejeição de Saul. E esta história de Saul nós iremos abordar na próxima aula, porque na próxima aula será abordado o segundo livro de Samuel, mas o nosso foco será esses dois reis, que foi o caso de Saul e o caso de Davi. A história de Saul e Davi continua do capítulo 16, quando há as 3 rejeições de Saul, automaticamente Deus já indica um novo rei. E Davi é apresentado para Samuel. Samuel começa agora esta nova visão de Deus, essa nova prática de Deus, e o capítulo 16 mostra com detalhes a unção de Davi. Depois nós olhamos Davi na corte de Saul, Davi e Golias, a batalha icônica que toda criança conhece. Saul, Jonatas e Davi, do capítulo 17. Saul torna-se inimigo de Davi de forma mais ferrenha. O capítulo 19 apresenta também as tentativas de Saul para matar Davi. O capítulo 21 fala exatamente das formas como Davi escapa de Saul, as fugas de Davi. Davi poupa Saul, Davi casa-se com Abigail e Davi poupa Saul no outeiro de Áquila, que já é basicamente o final deste primeiro livro de Samuel. Como mencionei anteriormente, o livro de Samuel, na literatura judaica, ele é apenas um livro. Ou quando a Septuaginta, 300 anos antes de Cristo, quando a Septuaginta foi estabelecida, a Septuaginta foi a tradução do grego, do hebraico antigo, para o grego. E aí, na Septuaginta, o Antigo Testamento, ele começa a mostrar o livro de Samuel como sendo o livro dos reis, a história dos reis. Então, até na Septuaginta, nós tínhamos aí a história dos reis, que envolve os 3 livros, Samuel, Reis e Crônicas. E nestes três livros, como uma única literatura judaica, é apresentado os reis de Israel, quando o rei ainda estava no seu processo unificado. Quando Saul reinou por 40 anos, aí nós temos um caso diferenciado de Isbosete, que assumiu o reinado por 7 anos, enquanto Davi estava reinando apenas na sua família, depois nas suas outras tribos, e depois Davi assume o reinado total de Israel, Davi por 40 anos e Salomão por 40 anos. Mas o livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel, ele destaca estes basicamente 87 anos de reinado inicial de Israel. E aqui nós temos um mapa para que você possa nos acompanhar, se você tem possibilidade aí na tela. Como você vê, o reinado de Saul, ele está aí no meio, que envolve estas cidades de Dan até Moabe, Berseba. O reinado de Davi, ele já é um reinado amplo, que vai desde Esdrom
até os fenícios, até Damasco lá em cima, e aí o reinado de Salomão, que atinge também basicamente toda essa estrutura antes da divisão do reino, antes do reino de Judá e do reino de Israel. Pois bem, dito isto, voltemos ao livro de Samuel, e é interessante no capítulo 3, quando nós observamos o chamado de Samuel, e o Senhor fala e retoma para Samuel a visão sacerdotal, a visão de profetas, a visão de um juiz. Samuel ele é chamado e destinado a falar um pouco a respeito deste reinado de Saul e do reinado de Davi. Portanto, Samuel foi um dos protagonistas deste livro, como sendo patriota, juiz, de coração humilde e consagrado, servindo obedientemente ao Senhor. Infelizmente, os seus filhos não seguiram esta visão de humildade, nem de consagração e nem de obediência ao Senhor. Quando nós olhamos a vida de Saul, estudaremos na próxima aula de forma mais detalhada, mas aqui nós já temos uma visão muito clara que Saul exerceu o seu reinado, ou seja, foi um rei egoísta, foi um rei ciumento, foi um rei obstinado, faltoso, infiel, e não foi leal a Deus. Saul cometera diversos erros que nos chama a atenção para evitarmos hoje ainda no nosso exercício ministerial. Quando Deus nos chama para exercermos o ministério, o apóstolo Paulo diz claramente que somos chamados para edificarmos a igreja de Cristo, chamados para ministrarmos a glória do Senhor aqui na terra. Saul infelizmente seguiu um caminho diferente. Saul foi totalmente egoísta, ciumento, obstinado, e isto nos traz um alerta para que vivamos o ministério sólido, juntamente com a nossa família, mas de forma abençoadora. O caso de Davi, todos nós conhecemos, é o principal protagonista deste livro. Conhecemos Davi como sendo o homem segundo o coração de Deus, o cantor, o salmodiador, o varão de oração, o homem que adora a Deus, o provado, disciplinado. Mesmo em perseguição, ele consegue, ser uma pessoa, um homem segundo o coração de Deus, e que finalmente, ao ser coroado monarca de todo Israel, continua como sendo este homem segundo o coração de Deus. Este é o contexto geral deste primeiro e segundo livro de Samuel. Mas Deus aparecendo a Samuel, automaticamente o ministério de Samuel começa agora a ser eficaz. No capítulo 4, quando nós observamos que a família de Eli já havia recebido da parte de Deus a profecia que eles seriam finalizados o seu ministério, os filisteus tomam a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança ela é levada, e por incrível que pareça, neste momento em que a Arca da Aliança é levada pelos filisteus, a nora de Eli, a mulher de Finés, estava grávida, e isto aqui nos chama a atenção com uma certa tristeza. Por quê? Porque ela recebe a resposta do resultado da guerra, e aí aquele filho que ela estava esperando, aquele menino, nasce e recebe o nome de Cabô, ou seja, a glória do Senhor, a glória de Israel ausentou-se, a glória saiu de Israel. A mãe desse menino morre, obviamente, e este menino recebe esse nome que representa o final da história deste sacerdote, o final da família deste sacerdote. Então, meus irmãos e irmãs, isso vale a pena ser realçado, porque muitas vezes eu e você lutamos e servimos ao Senhor
buscamos entender o plano de Deus, mas conforme a história de Eli e até mesmo de Samuel, nós precisamos colocar a nossa família diante do Senhor e pedir misericórdia para que o Senhor estenda a graça, a compaixão, estenda o ministério para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos. E é por isso que muitas vezes os nossos pastores e nós orientamos aos irmãos da igreja, aos servos de Deus, a ministrarem sobre os nossos filhos, ministrarem de forma prática, na vivência, no dia a dia, no estender de mãos. Nós chamamos muita atenção aos sacerdotes. O apóstolo Pedro deixa isso muito claro, que nós, homens de Deus, somos sacerdotes. E o sacerdote é aquele que ministra, é aquele que ensina. O sacerdote é aquele que orienta o caminho em que a família deve andar. Então eu e você, irmão, servo de Deus, sacerdote do Pai, nós temos esta obrigação. E este exemplo de Eli e de Samuel nos chama a atenção e nos traz um alerta para consagrarmos a corda do coração de Deus, que são os nossos filhos. Consagrarmos os nossos filhos, consagrarmos os nossos herdeiros diante do Senhor e pedirmos ao Senhor que Ele abençoe a nossa família. E desta forma, Samuel já estava no contexto do exercício sacerdotal, porque havia sido dedicado, havia sido ofertado pela sua mãe, e Samuel começa agora, neste processo, a exercer o ofício sacerdotal com tantos desafios. E os desafios de Samuel, eles são tremendos, tremendos. Por quê? Porque encontra uma família em desobediência, encontra uma família totalmente enlutada, perdendo basicamente todos os membros, principais desta família. E quando nós olhamos, por exemplo, o capítulo 7, Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dedique-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele. Neste capítulo, onde Samuel ainda governa Israel, nós entendemos aqui um fato brilhante. Por quê? Porque pouquíssimas pessoas foram chamadas por Deus para redirecionar uma nação. Quando olhamos a história de Moisés, Moisés recebe o desafio da parte de Deus para redirecionar um povo que era um povo escravo, um povo de mente escrava. E Moisés então começa a ensinar o povo de Deus. Moisés recebe do próprio Deus a direção do Decálogo e começa a ensinar o povo. Este foi o primeiro ato em que Deus usa um ser humano para desenvolver lições pedagógicas e ensinar o propósito de Deus ao povo. E agora nós temos novamente este mesmo propósito se repetindo com Samuel. Samuel pega esta nação que está vivendo um momento de caos após experimentar vários séculos de juízes que não seguiram a vontade do Senhor. Agora Samuel, agindo como juiz, como governador, como o líder dessa nação, ele faz um chamado extraordinário, um chamado tremendo, e chama o povo a dedicar completamente ao Senhor. E Samuel, com este desafio, Samuel começa então a ensinar o povo a lei, a chamar o povo a uma revitalização social, uma revitalização religiosa e, por que não dizer, uma revitalização ministerial.
O povo estava desenfreado, o povo estava totalmente desleal a Deus. Pensa neste contexto de uma nação totalmente fora do coração de Deus. E Samuel agora recebe esta missão de ensinar o povo, de mostrar ao povo que a lei do Senhor vale a pena ser obedecida. Mas o povo endureceu o coração e se reuniram ali em Mispa e pediram a Samuel um rei. O povo pediu a Samuel que o Deus Todo-Poderoso deixasse que o povo tivesse um rei. Então Samuel não gostou desse pedido, obviamente. Ele orou a Deus e o Senhor respondeu a Samuel e disse: Samuel, atenda ao pedido do povo. O povo não está rejeitando apenas você, mas eles também me rejeitam. Quando eles rejeitaram a mim e pediram um rei, eles rejeitaram a minha bênção, a minha promessa. Lembrando que eu os trouxe do Egito e que por muitas vezes eles têm me abandonado. Isso está relatado no capítulo 8 e o versículo 7 do primeiro livro de Samuel. Então Deus, no versículo 9, Deus diz: portanto, atenda ao pedido deles, mas avise essa gente explicando com clareza como o rei vai tratá-los. Olha, isto é tremendo. Por quê? Porque muitas vezes nós, os servos de Deus, muitas vezes nós, mesmo teimosos, o Senhor não age de forma obscura conosco. O Espírito Santo de Deus revela com clareza o plano, o projeto que Ele tem para nós. E Ele nos mostra quando nós continuamos tentando seguir a nossa própria vontade. O Espírito Santo revela para nós de forma clara. Assim como Deus explicou através de Samuel para o povo de forma clara como seria a monarquia sem a teocracia, Deus continua nos mostrando que quando Ele não é o nosso único e verdadeiro Deus, a vida se torna um desastre. E foi o que aconteceu com este povo. E então Deus autoriza Samuel a chamar e escolher, a encontrar um rei. E o capítulo 9 mostra isto muito claro, que havia um homem chamado Quis, era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e tritaneto de Afias. Quis era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito, chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. E isso é importante. Por quê? Porque o que o povo estava querendo era alguém que se destacasse, alguém que pudesse representá-los, mas apenas externamente, e não de coração. E aqui o grande sacerdote, profeta Samuel, obedece ao pedido do povo e obedece aquilo que Deus havia permitido, a permissão de Deus, e escolhe então este homem chamado Saul para começar este momento de teocracia, aliás, de monarquia para este povo de Israel. O capítulo 10, ele mostra exatamente quando Samuel sai para ungir Saul, e o capítulo 10 vai mostrar no versículo 6, então o Espírito do Senhor dominará você, e você irá agir como um profeta junto com eles e ficará uma pessoa diferente. O propósito de Deus para a vida de Saul foi torná-lo diferente. E de fato foi. Por quê? Porque o Espírito de Deus habitava em Saul. O Espírito de Deus agora deveria direcionar a vida deste homem, que era um homem
que agora estava dentro do projeto de Deus. Mas, quando nós seguimos a literatura, nós entendemos que este homem, após receber da parte de Deus o Espírito, e após receber da parte de Deus o projeto, me parece que agora o poder sobe-lhe ao coração. Mas nós iremos abordar essa temática de forma bem específica na segunda aula, quando focaremos a vida destes dois reis, a vida de Saul e a vida de Davi. Mas desde já fica aí um mau exemplo, um péssimo exemplo, que foi o exemplo de Saul, que foi um rei egoísta, uma pessoa desobediente, uma pessoa que não entendeu o plano de Deus, uma pessoa que deixou o poder subir a cabeça. E quando o poder sobe a cabeça, o Deus Todo-Poderoso não tem lugar onde há egoísmo, onde há vontade própria. E na próxima aula nós abordaremos com detalhes algumas das situações que Saul vivenciou e que devemos evitá-las de todas as formas. Mas também olharemos para a vida do homem que é segundo o coração de Deus, conhecido por nós. Porque um homem tão sanguinário, um homem tão batalhador, né, um soldado sem misericórdia é considerado o homem segundo o coração de Deus. Nós falaremos sobre isso no próximo podcast e acreditamos que mais uma vez o Senhor irá falar conosco e nos ensinar grandes lições e lições práticas para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, mesmo com os nossos erros, mesmo nas nossas falhas, mas o propósito de Deus é o mesmo. O Senhor busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, hoje nós ficaremos por aqui com esta abordagem introdutória do primeiro livro de Samuel e queremos mais uma vez agradecer a você que está aí do outro lado nos acompanhando neste projeto e que o Deus Todo-Poderoso continue sendo gracioso para com você, com a sua família, com o seu ministério, com seus projetos e que haja prosperidade do Senhor em tudo que você se propõe a fazer, porque eu e você somos escolhidos de Deus e temos a graça maravilhosa, a graça que nos foi derramada logo após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição. Ele nos deu este presente extraordinário que é o Consolador, o Espírito Santo, o que intercede por nós, o nosso amado Mestre por excelência, esse que nos ensina a vivermos e a praticarmos a palavra de Deus. Que este Espírito Santo continue reinando em nossos corações, não apenas agora, mas até que Ele, o nosso Jesus, o nosso Messias, o nosso Rei dos Reis, venha nos buscar. E assim nós terminamos este podcast, que você continue com a presença do Pai sendo derramada em seu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, pastor Edmar. Muito bom. Não ficou muito truncado, não? Não, ficou não.